Meus estimadíssimos irmãos e irmãs, muito boa noite. Que a paz do Mestre Jesus, nosso Senhor e Guia, possa envolver nossos corações e mentes. É um prazer muito grande, né, encontrar cada um de vocês para a gente dar continuidade aos nossos estudos, né? Essa obra, com tantas informações, com tanta riqueza de informações, um verdadeiro convite de Deus a cada um dos seus filhos para seguir sua jornada de autoiluminação, que é o que todos nós desejamos. Às vezes não sabemos o caminho. Essa obra dela deve trazer luzes, compreensões, informações nesse sentido. Essa obra, A Vida do Mundo Espiritual, é um tesouro que precisa ser lá, que ser por nós buscado essas gemas e incorporado ao nosso espírito, né? Estamos estudando a obra 7 da obra A Vida do Mundo Espiritual, psicografada por nosso Chico, através do benfeitor André Luiz. Essa obra chama-se Entre a Terra e o Céu. Já vimos o prefácio, capítulo 1 e 2, e hoje vamos tentar estudar os capítulos 3, 4 e 5. O nome da obra já é muito ilustrativo a respeito do norte, ou seja, do cerne da obra. Emmanuel fala no prefácio que essa obra não traz coisas espetaculosas, não, apenas busca nos situar que todas as nossas ações, quer seja no plano físico, quer seja no plano espiritual, elas repercutem, elas reverberam, elas têm consequências. Por isso o nome do livro Entre a Terra e o Céu, mostrando claramente que as nossas ações aqui na Terra como encarnados, elas têm repercussões, como também no mundo espiritual, ela tem repercussão no presente, pode ter repercussão no futuro, né? Ou as situações que estão vivenciando agora, as dores, as angústias, nossas situações, pode ser fruto de ações que realizamos no passado e hoje está se materializando, até porque Jesus dizia que a gente colhe o que planta. Então, essa obra é muito interessante. Começa lá no capítulo 1, numa palestra extraordinária feita pelo ministro Clarencio, lá no Ponto do Socorro, lá no Templo do Socorro, em nosso lar, falando sobre a prece, ou seja, ele mostra claramente no céu, quer dizer, esse é o primeiro ponto, mostrando que fatos estão acontecendo no mundo espiritual, mas que os que acontecem lá também repercutem aqui. Né? É quando ele recebe uma prece de uma menina chamada Evelina, de 15 anos, pedindo socorro, porque a sua família vive um momento de grandes angústias, de grandes conflitos internos. Né? E é interessante, por que essa prece chegou lá? Porque ela, no tempo de socorro, é uma espécie de uma antena receptora, uma sala de pedido de socorro, digamos assim, das criaturas que desencarnam, que encarnam através do nosso lar e que chegam lá essas informações. E porque chegou lá, ela fez uma prece pedindo socorro à mãezinha dela, que tinha desencarnado, Odila, sem saber ela que o próprio infortúnio e as angústias da casa é exatamente protagonizada por Odila, que é um espírito ainda enciumado, ainda cheio de problemas, e pelo fato de o esposo dela, Amaro, ter casado de novo com Zulmira, esse ciúme imenso tem trazido graves consequências. Então, como a Odila não tinha condições de resolver esse problema, essa prece foi feita diretamente a ela e chegou lá, chamada prece refratada, que a gente analisou muito bem nos dois primeiros capítulos. E aí o ministro Clarencio, quando chega essa prece lá, ele diz, olha, eu estou falando sobre a prece, e chegou um pedido muito interessante, falando, ele está fazendo uma palestra sobre a prece. Olha, vamos ver aqui, vamos ver a prática do que a gente está falando, a repercussão, porque toda prece é repercussão. Vamos ver as consequências dessa prece. Ou seja, esse primeiro momento, primeiro capítulo, foi no céu, ou seja, no mundo espiritual, essas ações que vai reverberar aqui. O capítulo segundo já foi eles visitando a Terra, esta família que está vendo esse grande conflito. Né? Então, primeiro no mundo espiritual, o segundo já na Terra, entre a Terra e o céu. E a gente vai ver essa teia de problemas e de angústia vivenciada pela família de Amaro, de Odila, de Zulmira, de Evelina, que elas têm repercussão no agora, mas eles são fruto de problemas no passado, muito antigo, dentro daquela máxima de Jesus que a gente deve pagar até o último centavo. Tudo tem as suas razões. Nós estamos no lugar certo, com as pessoas certas, visando a nossa repactuação na busca da autoiluminação, que é o que Deus deseja, assim, aos seus filhos. Então, começamos assim o capítulo terceiro, mostrando que está na casa de Amaro, o ministro Clarence, que vai mostrar que ele mesmo pessoalmente vem com um grupo que ele estava ensinando sobre a prece, ele vem pessoalmente. Ele, André Luiz, Hilário, que fora também médico quando encarnado, outra encarnação, né? E também Eulália. E tem uma personagem que aí a doutrina espírita não tinha se esclarecido. Eulália é a amiga espiritual da família. Olha que interessante. Nós temos cada um de nós um amigo espiritual que tutela nossas vidas, mas também tem
um tutor da família. E Eulália é esse tutor. Então, quando chega esse pedido, o ministro Clarence busca pedir a Eulália, que é a tutora da família, a ficha. Escuta aí a ficha da família, para eu me situar direitinho, para quando chegar lá, para tu me entender. Se situou de tudo, e agora vem a casa de Amaro, foi o segundo capítulo, e começa a destrinchar as questões todas. Ele apresenta Amaro, que é um ferroviário, que teve problemas das encarnações passadas, ele fala, que cometeu delitos graves, por isso está passando isso hoje. Mostrou Evelina, a menina de 15 anos, que é adolescente que pediu a prece, que era o membro mais evoluído da família, ela também tinha o papel de ajudar o pai e a mãe no seu processo evolutivo, né? E hoje vai trazer no capítulo terceiro as figuras de Odila e Zulmira, para a gente entender e os porquês dos processos obsessivos. Então ele começa assim, André Luiz, esse capítulo chamado Obsessão, dizendo o seguinte: penetramos o mais espaçoso dos aposentos da casa de Amaro, de Odila, de Zulmira de Evelina, né? Onde uma senhora de aspecto juvenil repousava abatida, né? Insônia, está sem dormir, sem conseguir dormir. Moça de cerca de 25 anos, mas com semblante torturado, de sofrimento, de angústia, né? Bonita e tal. Mas o rosto dela estava com a fisionomia inquieta, um pavor nos olhos, de uma angústia, de um medo muito grande, né? Cabelo desgrelhado. Ela estava claramente, pela descrição, ela estava desequilibrada. Ela estava sofrendo um processo de saúde de desequilíbrio, né? Para explicar por quê. Mas ao lado dele tinha outra mulher, desencarnada, né? Diz ele, recostada aos travesseiros. Em princípio, dava a ideia que poderia, era uma senhora que estaria, em tese, protegendo a mulher encarnada, Zulmira, mas depois viu-se que não, que pelo halo escuro, ser pela própria como se diz, pela própria aura dela, verificava que tem um halo escuro, que era uma pessoa em desequilíbrio, um espírito imperfeito, infeliz, né? Mostrava um profundo desequilíbrio interior. Então, isso deixou claro que não, ela não estava ali para proteger a jovem senhora, ao contrário, né? Disse ele. Ela conservava a destra mão direita na medula da encarnada, doente, né? Vencida. E que o objetivo dela, com essa colocando na mão dele, era controlar a encarnada, ou seja, num processo claro de obsessão, né? Claro. E os fios cinzentos que saíam da desencarnada para a cabeça da encarnada, né? De maneira como tentáculos fosse um povo, disse ele, se colocando aqueles fios, buscando exatamente vampirizá-la, sugar a energia dela, perturbar o seu problema de saúde, né? Nos centros coronários, no centro aqui do coronário, que fica acima da cabeça, né? Criando sérias dificuldades os núcleos de força dela de saúde, ou seja, buscando cada vez fragilizá-la cada vez mais. Então, ambas, na nossa presença, nem a encarnada e muito menos encarnada, não tiveram percepção, não viram a equipe do Ministro Clarence e a equipe. Isso é fácil compreender. Nós sabemos que os espíritos eles só conseguem se enxergar se na mesma faixa vibratória. Como uma estava obsidiada, uma estava obsidiando, espírito infeliz, e só obsidia os outros que foi feliz. Está no estado de espírito de profundo desequilíbrio. E a outra doente, martirizada pela obsessão da outra. Nenhuma das duas estava na faixa de Clarence, muito bem da Luiz, ninguém. Né? Ela não conseguia enxergar. Entretanto, ele diz que eles não conseguiram observar, né? Nenhuma das duas. Né? Mas era muito fácil verificar, segundo ele, quem era verdugo, quem era perseguidor, no caso a senhora desencarnada, e quem era vítima, quem era obsidiada, quem era encarnada, né? Segundo ele. Aí disse, olha, elas duas não conseguiram de jeito nenhum observar a presença pelo desequilíbrio, né? Mas arrancando a indagação da silenciosa, aí Clarice esclareceu, olha, a jovem, quem eram as duas pessoas? A jovem, a senhora encarnada, era Zulmira. A segunda esposa de Amaro, que é o pai de Evelina, é o pai de Evelina e também de Júlio, certo? E a segunda que estava vampirizando, desencarnada, era Odila, a primeira esposa de Amaro, certo? A mãe de Evelina, a qual a Evelina fez a prece, pedindo socorro a ela e que ela não tinha condições de atender, porque ela que estava causando o problema, todo com ciúme danado. Ela desencarnou, o marido, diante da dificuldade para criar dois filhos, conseguiu um segundo consórcio, casou com Zulmira, com o propósito de refazer a família, e ela não aceitou. O ciúme doentio, a ideia de posse, as pessoas que acham que são dono dos outros. Não, que é isso? Nós somos companheiros em luta, em jornadas, na busca da renovação e transformação. Né? Muito bem. Ele continua aqui narrando, né? Opa, muito bem.
Ela, Odila, em pé de combater a segunda esposa, que a via como inimiga, uma intrusa, né? E mantava-se no perispírito, num processo obsessivo grave, que vampirizava, visando aniquilá-la mesmo, no perispírito de Zumira, né? Dominando ela, o sistema nervoso, etc., influenciando, com que alterou o profundo estado de saúde, porque ela estava sugando as energias o tempo todo, tá vampirizando, né? Mas por que não? Aí a Hilária então perguntou, curioso, mas por que ela, Zumira, encarnada, não reage? Já que estou assumindo esse processo, por que ela não reage? A pergunta é essa. Aí o ministro Clarence disse, não, porque Zumira, a nossa amiga encarnada, caiu, olha a informação interessante, caiu no mesmo padrão vibratório, você criou sintonia com ela. E por quê? Porque ela também tem ciúme do marido. Olha que coisa interessante. Como a sintonia é um problema, cria-se as condições para se criar esse tipo de situação. Ela também, Zumira, a segunda esposa, tem ciúme do marido com os filhos da primeira esposa. Olha aí. Criou-se então essa sintonia. Então ela entrou na faixa vibratória de Odila, criando as possibilidades. Ela não consegue reagir. Ele vai explicar por quê. Né? Amaro, disse ele, sempre foi um pai afetuoso com os dois filhos, ficou do primeiro casamento, disse ele, né? O casal de filhinhos. Mas Júlio, de 8 anos, infelizmente desencarnou afogado. Ele está explicando. Só ficou Evelina, portanto, que tem 15 anos. Revoltara-se ela, Zumira, a segunda esposa, choramingava e doía de ciúme, né, constantemente, por causa do carinho do pai com os filhos. Olha que coisa interessante, né? Então, a ternura muito especial, paternal, né, entrelaçando por isso mesmo, com as energias. Assim, e esse ciúme doentio de Zumira, dos filhos do primeiro casamento, criou esse entrelaçamento entre ela e Odila, que tinha ciúme também dela. Olha aí, a junção desses sentimentos infelizes, né? Criou esse entrelaçamento por isso, com as desvairadas energias de ciúme de um e de outro. De Amaro, quer dizer, uma tinha ciúme, ela tinha ciúme, Odila de Zumira, e Zumira tinha ciúme dos filhos, né? Da primeira esposa, né? De Amaro, e arrebatada pela morte, muito bem. Em suas preocupações doentias, tanto uma quanto a outra do ciúme, Zumira chegou, imagine, absurda, a desejar a morte de uma das crianças. Ou seja, a segunda esposa, com ciúme das crianças, chegou ao ponto que essa imaturidade de ter esse sentimento doentio, que o ciúme é uma doença, uma coisa, você não consegue discernir o que é amor, o que é paixão. Paixão é uma coisa animalizada, é uma coisa instintiva, e o amor é um sentimento sublime, nobre, né? Chegou a desejar a morte da criança de 8 anos, que é o Júlio, né? Que coisa absurda. Né? Pretendia possuir ela, Zumira, o coração do marido, amado, no caso de Amaro, né? Com absurdo exclusivismo, como se fosse a dona. Isso é uma atitude egoísta, né? Infantil. Né? Ninguém é dono de ninguém. Amor conquista-se, não se impõe. Sempre que se busca ter essa posse doentia, o ciúme, a possibilidade de acabar os casamentos é muito grande, né? Ninguém é dono de ninguém. Deixa claro isso, né? E por que as tentações de Amaro se encontrar? Porque as atenções de Amaro se encontrar particularmente com o menininho, e era natural, o menino tinha 8 aninhos, era uma criança ainda, né? É natural que ele tivesse um cuidado mais especial com o menino de 8 anos, porque sentia certamente mais a ausência da mãezinha, desencarnou, do que com a menina com 15 anos, que tinha um certo discernimento, né? Muitas vezes, ela, Zumira, emitiu o silencioso anseio de vê-la afogar-se. Imagina que coisa terrível. E ver o menino se afogar, morrer, né? Porque todos os domingos eles iam tomar banho de mar. E ela, no final, ela tinha esse desejo até que se afogasse para se livrar daquele menino que tinha uma atenção tão grande do pai. Esse pensamento dela de desejar que o menino morresse afogado foi captado pela mãe, que já tinha ciúme dela e agora passou a ter um ódio mortal dela. Olha que coisa impressionante, porque ela nutria esse sentimento de se livrar do filho de Odila. Imagina, então ela captou isso. E é a sintonia, né? Por esse processo todo. Ele está explicando isso porque viu uma pergunta de Hilário, por que ela não reagia? Não reagia ao processo obsessivo. E Clarence vai explicar essas razões todas. Aí contou, certa manhã, custodiando os enteados, ou seja, Zumira, tomando conta de Evelina, que era menina de 15 anos, e do irmão, permitindo que a criança mais ampla incursão nas águas. Eles foram para a praia, para o mar, e ela tomava conta do irmão e da irmã, de Evelina e de Júlio, né? O objetivo foi atendido, infelizmente atingido. O menino desencarnou afogado. Uma onda rápida surpreendeu o miúdo, a criança, né? Arrojando para o fundo. Incapaz de equilibrar-se, Júlio voltou, cadaverizado à superfície. Ela negligenciou do cuidado com o menino se afogou e desencarnou. Né?
O sofrimento foi enorme. Imagine aí o drama familiar de uma família com duas crianças e que alguém desencarna. E o menor desencarnou em uma circunstância tão dramática quanto essa. Então, a Mari ficou inconsolado, né? Inconsolado psiquicamente, distanciado da esposa, porque de ela como culpada, estava sob a guarda dela, cuidar dos meninos. E ela deixou me se afogar, ele ficou desesperado e, de alguma sorte, distanciou-se dela. Viu aí ela com uma pessoa relaxada e cruel com os filhos, que não amava os filhos do meu casamento. E que o relaxamento dela, a falta de cuidado, fez com que o menino se afogasse. Zulmira, a segunda esposa, ficou acabrunhada com o acontecimento, né? Ela tinha uma responsabilidade indireta, ela não matou a criança, mas o fato, a falta de cuidado dela, indiretamente, ela tem responsabilidade, né? Ela se omitiu no cuidado que deveria ter. Essa é, que é a grande questão. E esse sentimento de culpa aflorou nela, né? Pelo desastre da vida, caiu obsidiada, ou seja, se antes Odila já via em Zumira uma intrusa que roubara o marido dela por um ciúme pequeno, captou em segunda fato dela não amar os filhos de Odila, o cuidado devido. E ainda mais, se ela, na verdade, nutria o pensamento em se livrar do menino e fora negligente na guarda dele, então criou uma sintonia muito grande. Por quê? Baixou a sintonia de Zumira e passou a se sentir culpada. E nós já vimos lá nos estudos lá de libertação, que, na verdade, quando a gente tem o sentimento de culpa, esse sentimento, ele cria uma possibilidade, uma brecha muito grande para os processos obsessivos. A culpa nos acusa, é a possibilidade da entidade obsessora de colocar a tomada em nossa mente e ficar obsidiando. A obsessão é isso, é colocar uma ideia que vai ficando, e vai ficando, e vai ficando. Né? Então, esta culpa dela, ela já tinha o ódio de Odila. Odila tem o ódio dela com esse sentimento que ela captou, que ela não queria se livrar do menino, e com a negligência dela, e por via de consequência, a culpa dela, criou as condições para Odila obsidiá-la. Por isso que ela não reagia. Essa resposta do ministro Clarence foi uma resposta à pergunta de Hilário. Por que é que Zulmira não reage? Ele está explicando aqui. Né? Caiu obsidiada ante a influência perniciosa da rival, de Odila, que subjugaram no plano invisível. Clarencio disse: olha, a culpa, meu amigo, falando, explicando a Hilário, a culpa é sempre um colapso da consciência. Lembra que a gente vê aquela história dos 3 andares que André Luiz explica lá? Que no porão onde ficam as remanescências de todas as nossas reminiscências do passado, nas lembranças do passado, no inconsciente, está lá o porão, com todas as informações dos erros que cometemos no passado. Está lá o porão. Então, na hora que a gente tem um sentimento de culpa, esse sentimento é uma brecha imensa para as criaturas que não nos amam utilizar-se disso para o processo obsessivo, né? E através dele, de quem? Desse sentimento de culpa, né? É através dele, sombrias forças se insinuam, ou seja, cria-se as condições para a materialização dos processos obsessivos daqueles que não nos amam, que é só um calcanhar de Aquiles. Encontrado, eles montam ali o processo se materializa. Né? Zumira, pelo remorso, a culpa que ela sentia culpada, não matou a criança, mas ela tinha um remorso de não ter sido cuidadosa o suficiente, pelo remorso destrutivo, tombou no mesmo nível emocional de Odila, que criou sintonia. E ambas se degladiam num conflito de morte. Isso é a explicação que está dando Clarence, de morte inacessível aos olhos humanos comuns, sim, porque a medicina não consegue enxergar se, na verdade, nós tivéssemos condições, diz André Luiz isso, no dia que a medicina em compreender que as doenças do corpo nada mais são do que as doenças do espírito, ou a reverberação da doença do espírito, a ciência dará um salto. Se pegássemos todas as criaturas que estão, por exemplo, nos hospícios e fizéssemos um trabalho espiritual, verificaríamos com facilidade que boa parte daqueles problemas de loucura são decorrentes de processos obsessivos dramáticos, dos nossos traumas. Lembrando que o nome dessa obra é Entre a Terra e o Céu. A gente vive nossas angústias, nossas dores, em decorrência do que fizemos no passado ou no presente. Diz o Evangelho que as dores são de duas naturezas, ou na encarnação presente, dos desatinos que cometemos agora, ou do passado. Né? E, normalmente, os processos dramáticos de obsessão são dos problemas de encarnações passadas, das angústias, dos erros, dos crimes que cometemos no passado. Né? Mas, olha, infelizmente, a ciência não consegue captar isso, né? Disse Clarence.
Assim, ó, qual seja a estação? Assim, aí, então, quando ele estava comentando essa situação toda, estava no local onde estava Odila e estava Zumira, Odila não conseguia enxergar a presença de Clarence da equipe, de Hilário, André Luiz, etc. Não, não enxergava, mas sentiu, de alguma sorte, a presença deles, por sintonia, disse ele. E ela disse que quando ela sentiu a presença de alguma da presença espiritual, ela se agarrou no pescoço mesmo de Zumira com toda a força, né? E gritou: ninguém a libertará. Ou seja, ela sentiu que alguém podia estar ali para tentar libertar do processo obsessivo Zumira. Ninguém a libertará. Sou infeliz espoliada, mãe. Farei justiça com as minhas próprias mãos. E contemplando o enfermo, olhando para Zumira, com expressão terrível, acrescentou: assassina, assassina, matasse meu filhinho, morrerás também, como consequência, né? Mostra o ódio que tinha Odila, certamente um espírito profundamente perturbado, porque quem, na verdade, tem esclarecimento, perdoa e não busca perdoar os outros, porque sabem que todo o mal que a gente faz termina resvalando pela lei de ação e reação em cada um de nós. Todos os espíritos que, na verdade, buscam obsidiar os outros, está claro o processo de profundo desequilíbrio deles, né? Zumira, por outro lado, ao ser atacada ferozmente pelas energias, havia, na verdade, um processo dramático de perispírito e perispírito, um processo de vampirização terrível. Toda essa carga energética, esse ódio, é sentido imediatamente na encarnada. Né? Então, a Zumira abriu desmesuradamente os olhos, sentiu na hora essa ação brutal, grotesca, chocante de Odila. Né? Extrema palidez cobriu-lhe a face, dizendo a Luiz. Não ouvia as palavras do adversário, não conseguia ouvir, mas sentia, né? A revolta da onda magnética que ela endereçava à mente da encarnada. Que ela se escondesse morrendo, sufocada pelas energias postas, pelo ódio, etc. Clarence, então, disse: olha, pobre moça, disse ele. Pobre moça, está falando? De Zumira. Hilário. E quando ela atacou para valer Zumira, segundo André Luiz e Hilário, que estavam lá de Clarence, e André Luiz, foram para tentar afastar a Odila de Zumira, para socorrê-la, né? Mas, de pronto, foram contidos por Clarence, que não, disse ele. Não, a violência não ajuda. Você tirar na mar não vai resolver o problema. As duas se encontram ligadas uma à outra. Ou seja, o que quer dizer com isso? Há um processo de imantação perispírito a perispírito. Retirá-la na mar vai trazer gravíssimo sofrimento. A encarnada estão imantadas energeticamente. Você retira de vez, cria um problema muito sério. Eu vou explicar. Separá-las à força seria a dilaceração de consciências e consequências imprevisíveis. Inclusive, acarretar a morte da encarnada. Olha que coisa grave, né? A exasperação de ser da mulher desencarnada, do caso, ou seja, o ódio, a raiva, o desequilíbrio, passaria demasiadamente ao centro cerebral de Zumira encarnada. E podia desmaiar, a lipotomia ou desmaio. Poderia, inclusive, acarretar a morte, está dizendo. Então, retirar na marra, diante de um processo dramático, de um interligado a uma outra, vampirizando, perispírito a perispírito, poderia causar a morte de Zumira. Não, a solução não é essa, ele disse. Numa situação de gravidade dessa, a solução não é tirar pela violência, né? Disse ele, né? Muito bem. Mas, perguntou Hilário, mas o que fazer para extinguir essa absurda união em débito que deveria acontecer, essa brutalidade que está acontecendo de Odila em relação a Zumira? A pergunta dele. Não será justo afastar o algoz da vítima? Tirar Zumira, Odila de Zumira? A pergunta é essa. Clarence, então, respondeu. Aqui, meu amigo, o quadro é melindroso, é complicado, é diverso. Na esfera carnal, a cápsula física, o corpo físico, é isolante de desequilíbrio da mente, né? Mas o nosso plano, no plano espiritual, no problema que observamos, no caso como aquele dramático, essas forças desbordam ameaçadoras sobre a encarnada, né? Cujo corpo ainda pode ser comparado com uma lâmpada. Olha que figura de linguagem interessante que ele usa aqui. Uma lâmpada de fraca receptividade. Imagina uma lâmpada sei lá, com a carga baixa receptividade, sobre a qual seria perigoso arremessar uma corrente de energia superior. Imagina, uma lâmpada de 10 volts, você manda 20 volts, ela queima. Ele está dizendo, ó, sobre uma corrente superior à capacidade de resistência em que se enquadra. Você vai, a lâmpada vai queimar, ela pode morrer. É a mesma ideia, tu usou a lâmpada para entender. Se a gente caminha uma energia além da capacidade, você faz isso, ela pode mandar uma carga energética de ódio. Então, o violento já pode apagar, matá-la, né? A utilização seria completa. Não é uma medida adequada, não é uma medida inteligente, que, em vez de resolver o problema, pode criar um problema mais grave. Ele está dizendo isso, né? O que podiam fazer? Hilário perguntou, angustiado, né? Precisamos atuar.
na elaboração de. Aí o Nietzsche fala, olha, nós precisamos atuar na elaboração de pensamentos, da mudança de pensamentos da infortunada irmã. Se Rodila está com o coração cheio de ódio, ela não consegue enxergar muita coisa, a gente mudar o sentimento dela. E aí, André Luiz, de novo, traz colocações de outras obras explicando o seguinte: olha, a gente não entende o processo de obsessão. A gente tem uma tendência a ter raiva do obsessor, mas o obsessor é quem mais sofre, porque 24 horas está pensando ali somente em aniquilar e fazer mal ao obsidiado. Aquele que é obsessor, que é obsidiado, o caso de Zumbi, tem a família, tem o marido, tem família, que ainda sofre as consequências, mas ainda ela pensa em coisas diferentes. Mas o Dylan só pensa 24 horas em aniquilar a Zumira. É muito mais sofredor esse espírito, né? É um espírito muito mais sofredor, né? Então, mudar o sentimento é tão claro que aquela casa que ela está trazendo gravíssimos sofrimentos e angústias, o marido, a Maro, a própria filha que está angustiada e pediu socorro, né? A, a menina Evelina estão sofrendo em função da ação infeliz da mãe. E eu diria, ela não se apercebe disso, porque o tempo todo ela pensa só em aniquilar a Zumira. Então, o que precisa fazer agora exatamente é tentar modificar o sentimento de Odila, porque modificar Odila é que vai ter condições de trazer algum alívio a Zumira. Está explicando isso, né? Essa é a grande história. É imprescindível, vocês não tem outra alternativa a não ser mudar o rumo da vontade dela, de quem? De Odila. Trabalhar o coração dela, ver se ela muda o foco e tenta entender que essa atitude dela só faz o mal a ela própria, que ela vai ter que pagar pelas suas consequências, e então, por ver transversamente, está trazendo esse grave sofrimento à própria família, né? Deslocando-se ao centro mental do ódio terrível, transformar em perdão e conferindo outros interesses e diferenças, mostrar que ela tem uma família que está sendo prejudicada, inclusive, pela ação dela, né? Ela tem um pensamento fixo, né? E não podemos começar exortando, fazendo uma conversa firme. A pergunta foi de lá. Não dá para a gente ir lá conversar, explicar isso para ela? E ele disse: olha, o ministro falou então. Talvez, mas escute só, é preciso para isso fazer uma preparação. Eu acho bacana que no mundo espiritual, quanto mais evoluído, mais as coisas são planejadas. Nada é feito de arrobo. Arrobo quem age por arrobo são as criaturas infelizes, são as criaturas desequilibradas, são as criaturas sem elevação. Porque a possibilidade errada é grande. E o me diz, não, mas precisa uma preparação, tudo, procurar o momento certo, usar a estratégia adequada, disse ele. Nada custa uma conversação de censura? Perguntou Hilário insistindo. Alegou ele. Sim, isso podia até ser. Mas uma doutrinação pura e simples seria acabar com tudo? Não podemos esquecer que a organização cerebral da vítima, se diz Zumira, está profundamente vulnerabilizada, martelada por 24 horas, está sendo recebendo as energias e as cobranças, as acusações de Odila, está muito fragilizada. Qualquer conversação, doutrinação, agora pode reagir mal. E se reagir mal, quem vai sofrer mais é Zumira e não vai resolver o problema. Nossa intervenção, disse ele, no campo espiritual de Odila, deve ser envolvente e segura, planejada, né? Para evitar choques e contra-choques que repercutiriam desastrosamente em Zumira, está explicando. Só nem doçura prejudicial, às vezes você põe açúcar demais e não resolve o problema. E nem energia em excesso. Não, tem que encontrar a medida certa, encontrar a estratégia adequada, planejada, porque aí sim tocaria o coração dela e modificaria. Sem esse planejamento, sem usar a pessoa adequada para essa abordagem, não vai resolver o problema, pode complicar mais a situação de Odila ainda. Então, disse ele, a questão nesse caso, disse o ministro, nessa caso, surge realmente melindrosa, é uma situação delicada, que tem que ter uma estratégia diferente. É necessário buscar alguém, olha a informação dele, encontrar alguém que tenha amealhado na alma bastante amor e bastante entendimento para com o poder criador da renovação. Ou seja, tem que encontrar alguém com a grandeza, com amor fraternal, que possa tocar a alma das criaturas. Ser essa pessoa que faça com que Odila consiga enxergar, além do ódio dela, que ela tem uma família, que a atitude dela está prejudicando a Amaro, que ela ama tanto, Evelina está prejudicando. Precisa alguém que toque a alma dela. Porque as criaturas que só têm a capacidade de intervir no exterior, ou seja, está numa situação dramática, está sofrendo, vai lá, aplica
um passe, isso não resolveu a causa, é a consequência. A consequência até é fácil, que é o ministro parece está dizendo. Nós temos condições de resolver aqui as consequências. Atenuar o problema, resolver não vai. O que vai resolver é alguém que consiga tocar a alma de Odila, fazer com que ela consiga enxergar além desse ódio dela, sair desse ódio. Está dizendo isso. Contamos em nossas relações dizer com a irmã Clara. A irmã Clara é essa pessoa que já tem a capacidade, pela grandeza dela, de tocar a alma de Odila. Essa é a pessoa certa, não nós. Nós não estamos nesse estágio. Nós só atendemos a periferia, as consequências, mas a causa, uma pessoa do porte de Clara terá condições de fazer isso. Né? Mas vamos pedir, então, segundo ele, o concurso dela, pedir ajuda dela no sentido de atuar sobre a Odila. Né? Mas ficará Odila, disse ele, com seu verbo coroado de luz, que ela atingiu esse patamar de grandeza, de entrar no âmago da criatura, de entrar na alma da pessoa e sentir os pontos em que podem ser tocados. E ali sim, desmoronar, fazer ela enxergar além daquele ódio que está no coração dela. Está dizendo isso, né? Inclinando o serviço de conversão própria. Ou seja, precisa de alguém com perfil, e a irmã Clara é alguém do convívio deles que pode fazer isso. Por agora, disse a nossa parte, somente, nos é possível alívio, ou seja, atuar as consequências. Zumir está profundamente em sofrimento, vamos aliviar a dor dela, aplicar aqui um passe, tal, tal, tal. Recomendou a Eulália, quem é Eulália? Eulália é aquela amiga espiritual da família, lembra? E como a Evelina pediu socorro ao mundo espiritual em prece, porque estava angustiada, também precisava de socorro. Então ele pediu a Evelina, a amiga espiritual da família, que fosse prestar um socorro psíquico à Evelina, e ele próprio, o ministro, aplicou recurso magnético de Zumira, tentando acalmar, ou seja, nas consequências, na questão da superficialidade, tentando acalmar ela daquela angústia que ela estava. Então aplicou os passes e ela, como fosse anestesiada pelos passos magnéticos, foi dormindo, foi se serenando, se acalmando, fruto, em função da aplicação dos passes, e tentou, dormindo. E aí o esposo chegou no local e tal, e ela adormeceu. Aí a gente termina o terceiro capítulo, estou preocupado só com a hora para entender. Bom, está dando horário. Capítulo 4 fala senda de provas. Senda é caminho, provas. Vai explicar por quê nessa história toda. Né? Então começa a dizer, Zumira, lembra que Zumira, quando meu Esclarêncio aplicou os passos, ela dormiu? Bom, ela dormiu e se acalmou. Zumira aos entrares do corpo. Quando a gente dorme, gente, o corpo de carne fica, mas o espírito se desobra e vai. Nós somos atraídos para os locais, para os mundos, os quais temos sintonia. Como ela estava sofrendo um processo obsessivo dramático de Odila, Odila não desencarrou dela de jeito nenhum. Ela dormiu, mas ela está lá agarrada no pescoço dela, no espírito dela. Né? Então ela se desdobra, mas não se teve paz. Porque como ter paz? Encarnada, ela sofreu um processo obsessivo de Odila. Desencarnada, dormindo também, ela aconteceu a mesma coisa. Não tinha paz, que eles estamparam na máscara física. Enlaçado a Odila, né? Odila, ela enlaçada, a Odila estava grudada no perispírito dela, e cujo olhar dominador inclinava, submissa, estava lá em cima, não largava, como se fosse um leão aprendendo a sua presa, né? Mas nenhuma das duas, pela condição espiritual das duas, identificava a presença nem da equipe do ministro Clarence, né? Com sinais evidentes de terror, claro, a pobre coitada, vocês têm ideia do que se imagina uma situação de obsessão dramática como essa? De subjugação? 24 horas alguém perturbando, colocando energia deletéria, é uma coisa dramática, né? Então, às vezes, sinais de terror, e agora o espírito dela conseguiu ver. E, ó, quando ela estava desencarnada, não conseguia ver a Odila, mas agora, quando ela dormiu, desdobrada, ela via ali do lado dela, a obsessora do lado dela, perturbando e ouvindo tudo. Muito mais dramático ainda. Para que ia poder paz desse jeito, né? Ouvia as acusações dramáticas de Odila. E Odila dizendo a ela dormindo e a outra lá do lado dela. Dormindo, o espírito dela desdobrou, né? Que fizeste, meu filhinho, assassina, assassina. Imagina, ela desdobrada e o espírito perturbando a outra. Assassina, assassina. Pagarás muito caro pela intromissão no lar. Quem é meu? Olha o sentimento de posse, como se a gente tivesse alguma coisa aqui. Nós somos meros usufrutuários, gente. Ninguém é dono de nada. A experiência que partilhamos com alguém no nosso lar é uma mera experiência que Deus nos concede, visando a repactuação, o processo evolutivo, né? Ela sentia como, na verdade, a casa era dela, né? Destroçarei sua vida. Olha, imagina, você ouvir tudo isso não é fácil, né? Não me furtarás afeto de amar, eu interferirei para amar, não amar você, né? Armarei o coração de Evelina, a outra filha, né? Que está viva, de 15 anos, contra você. Ou seja, ela fez um terror, um terror. Vou matar você, vou aniquilar você, vou armar tudo para você não ter paz em casa, vou fazer tudo com amar para não amar você, vou armar a Evelina contra você. Terrível. Então,
A pobre da Zumira, angustiada, não, não, disse ela, né? Eu não matei o menino, eu não matei Júlio, de jeito nenhum, não fui eu que matou. Disse ela. Aí ela disse, hipócrita. Odila acusada de hipócrita. Acompanhei os seus pensamentos, seus desejos, seus votos. Veja aí, gente, coisa interessante. Ora, lembremos que Odila já tinha um ciúme doentio de Zumira, porque ela casou com o marido que ela dizia que achava que era dela, que a casa era dela, que era uma impostora. Era alguém que estava invadindo a casa e tomando o marido, tomando a casa. Ela pensava assim. Como, na verdade, Zumira chegou pelo ciúme também doentio do marido, tentar se livrar dos filhos, ela chegou até a pensar no afogamento do menino, do filho de Odila, ela captou. Então, ela não tinha maturidade pelo ódio que ela estava, pelo estado espiritual. Na cabeça dela, efetivamente, a Zumira matou o menino. Mas que ela diga que não matou, não, você matou. Quer dizer, ela não tem discernimento pelo estágio de ódio que ela estava, de discernir sobre isso. Não. Na cabeça dela, efetivamente, Zumira matou o menino. Você está dizendo aqui. Aí Zumira diz: eu não matei. Não fui eu quem matou. Aí ela diz: hipócrita, eu captei seus pensamentos. Olha aí. O pensamento, como ele é importante. Lembra que a Deus falou lá no livro Libertação, que ele fala que o nosso pensamento é uma extensão da alma? Nosso pensamento ele reverbera. Nosso pensamento tem vida, tem vida. Então a gente tem que ter cuidado com o que a gente pensa, porque isso tem repercussão, né? né? Eu captei seu pensamento, seu desejo, seus votos, seu desejo, ela disse. Ó. Zumira desembaraçou-se de Nopim dos braços da obsessora, né, que envolviam, e correu. Isso elas, na casa delas ainda, viu? Assim que Zumira desdobrou, Odila veio em cima com essa acusação toda. Aí sai, desembaraçou dos braços de Odile e sai correndo para fora da casa, né? Esclarecendo no bondoso carência, observou. Quando a pobrezinha consegue, Zumira, sossegar do corpo, de obrar, cai um pesadelo agitado, né? E agora o pior, direto, né? Uma vendo a outra, escutando tudo. Acompanhamos, uma sai correndo atrás da outra, né? Zumira na frente e Odila atrás. Vocês imaginam o efeito disso na cabeça de Zumira, coitada. O dia todo perturbado, no sono, que é hora da gente reparar o corpo físico, de descanso, o espírito estava angustiado, que o corpo físico recebe toda essa carga, né? Na hora de um processo, na hora que a gente tem um pesadelo terrível, o corpo sente, com tosse, etc, 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 né? Ela dirigiu para a praia, onde ocorreu a morte do pequeno. Ou seja, Zumira correu atrás dela para ir exatamente para a praia, para passar em rosto ela, no local do menino morreu e cobrar cada vez mais. Né? Premida pelo assédio de nossa irmã, desequilibrada, Zumira ainda não se libertou das aflitivas reminiscências, da culpa, das lembranças. Quer dizer, enquanto ela está com a culpa na cabeça, vai ser objeto o tempo todo de Odila em cima, e tem a certeza que efetivamente ela matou o menino na cabeça dela, né? Foi possuída, muito bem. Puseram em direção do mar, as duas foram para o mar, antecipando o trajeto. E aí a informação é interessante. Eu gosto mais da forma como o Luiz escreve. Ele não vai explicar o que já explicou em outros passados. Só, olha, ela deu foi para o mar. Mas nós antecipamos chegar lá. Nós sabíamos que ela ia para lá, porque sabiam disso. Certamente, Clarencio tem a capacidade de captar. Captou de Odila que elas iam para a praia onde o menino morreu. E por que chegaram antes lá de Odila e Zumiro? Por uma questão muito simples. Clarencio, Hilário e André Luiz, Wellington, chegou lá rapidinho, pela grandeza espiritual deles. Já Odila e Zumira, pelo estágio espiritual delas, vão andando mesmo, uma correndo atrás da outra. Olha aí, interessante, né? Então chegaram muito antes dela, porque sabiam que era para lá, foram só esperar. Muito bem, porque André Luiz quer trazer outras explicações. Muito bem. E enquanto nos afastávamos, a conversação fez ativa. Sim, aí eles foram para a praia, né? Sumira, tarará, tarará, tá, sim, tal, tal, tal. Premida, sim, tá, perfeito. Sim. Enquanto nos afastávamos da casa, a conversação entre eles, entre André Luiz e Hilária, certo? Andava firme. Não posso. Aí começou a explicar, conversando com Hilário e André Luiz, começando a conversar com Clarence. Escuta, eu não posso entender, disse Hilário, eu não posso compreender porque a infeliz se declarou inocente. Ora, se houve a narrativa de que ela pensou se livrar com o menino, foi negligente lá na praia e o menino morreu, como é que ela é inocente? Disse Hilário, pensativo. E André Luiz, não. Por que tamanha aprovação não se ela não é autora do crime? André Luiz ponderou isso. Ela não é autora direta, né? Disse André Luiz. Aí o ministro Clarence vai explicar.
disse Clarencio. Segundo anotações, olha a informação, anotações, olha a informação. Que anotações essas? Que anotações são essas, gente? Segundo as anotações que já recolhemos de nossa irmã Eulália, que a irmã Eulália é amiga espiritual da família, que tem todo o prontuário da família. Olha que coisa interessante, gente. Isso é muito interessante. Segundo as anotações da nossa irmã Eulália, Zumira não é propriamente autora, ou seja, ela não matou diretamente. Mas, com Lucas ciumadas do marido, desejou ardentemente a morte da criança, chegando mesmo a favorecer. Já tem uma responsabilidade indireta, né? Foi omissa, né? Mas, olha, vamos lembrar aqui da situação, foi uma breve retrospectiva. Amaro experimentava imensa devoção afetiva ao menino, a Júlio, certo? Quando o Júlio adoecia, ele vai explicando, para entender o ciúme de Zumira. Quando ela adoecia, e era natural, tinha dois filhos, um menino menor, criança, de 8 anos. Quando ela adoecia, ele enchia de ternura cuidando do menino, porque Zumira não tinha esse cuidado, não amava o menino. Então ele tentava suprir o papel da mãe, né? Sabendo o carinho materno, sabendo sem o carinho materno de Zumira, e reconhecendo que Zumira não tinha amor pela criança, junto dos enteados, passava a dormir o pai ao lado da criança, do caçula, rodeando de mimos, cuidando do menino, estava doente, ela cuidava todo carinho, ao lado do filho. Quando tornava a casa o trabalho, no dia a dia, confiava logo nas conversas com o filho, era o mais novinho, mais carente, mais necessitado, e tinha grandes afinidades. Olha que interessante. Lendo-lhe histórias e escutando-lhe atencioso as narrativas infantis. Assemelhavam-se a dois velhos amigos, se bastavam um ao outro. Gente, aí lembra-se do nome do livro? Entre a Terra e o Céu? Será que, na verdade, essa afinidade imensa entre Júlio e Amaro é só coisa desta vida? Não. Lembra o nome Entre a Terra e o Céu? Nós vamos ver que essa família que está agora em um conflito, todas elas têm graves problemas no passado. Vamos ver mais na frente. Coisas que remontam a séculos, a da Guerra do Paraguai. Olha que interessante. Toda essa família vem em lutas e conflitos. Porque, como eu falei no começo do livro, Entre a Terra e o Céu, nós somos criaturas interdimensionais. Toda ação nossa repercute no presente ou no futuro, seja na Terra ou seja no espaço. Ou o que está acontecendo hoje é fruto de coisas do passado, como diz o Evangelho. As nossas dores são consequências de fatos desta vida, do agora, dos atintos ou do passado. Por isso essa afinidade, não, na frente vamos ver essa afinidade imensa entre Júlio e Amaro. Tem uma afinidade imensa, além do cuidado de pai carinhoso, que vinha conversar com a criança, já que a esposa, Zumira, não cuidava do menino. Né? Muito bem. Zumira, em razão disso, ralava de despeito, o ciúme danado do menino. Viu-me como adversário a felicidade de uma doméstica que queria ter só o marido dela, propriedade. É o mesmo sentimento que Odila. Se achava dona. Não queria repartir o carinho, o amor do marido, nem com os filhos. Imagina. A dedicação de Evelina para com o genitor, a mais velha, mais madura e também mais espiritualizada, isso é importante que diga, foi dito isso lá atrás, Evelina tinha 15 anos, mas era o espírito mais evoluído da família. Ela conseguia repartir o amor com o pai e também ter atenção com a madrasta. Sabia que era importante ter essa política de boa vizinhança, mas o menino não tinha essa compreensão, tinha 8 anos, e a afinidade era maior ainda com o pai, por questões que vamos ver mais na frente, né? Evelina e tal. E ela morria de ciúme do sonho do menino. Da filha mais velha, que era mais reservada, por causa do menino, né? Mas a Madafne sentia por ele, por ela, o carinho não tinha nenhum problema, porque ela conseguia fazer essa ponte entre os dois. Mas ele excitava ela, ela tinha um ciúme doentio do menino, de Júlio, né? Júlio, no extremado apego ao pai, né? Fazia umas traquinagens e a Mara passava a mão na cabeça dele, aceitava a desculpa deles, o Mira ficava com ódio danado, pouco a pouco, ódio do menino, que ocupava o coração e deixou um ciúme em enseguecer seu ponto de suspirar pelo desaparecimento. Ela pensou, desejou a morte do menino, rapazinho. Ele se preocupava intencionalmente pela assistência do menino, abandonava, às vezes, extravagância, cara que já é idade, né? Abandonavam, né? Na sua idade, alimentando o anseio de se livrar do menino. Essa é a ideia dela. Ela tinha isso, e isso foi captado por Odila, que havia ela como intrusa e captou tudo isso, né? Chegava mesmo e mandava o menino para brincar lá fora, ver se um carro pegava o menino, né? E se livrava, fazia o que ela não tinha coragem de fazer. Tudo isso Odila pegava no ar, né? Isso está explicando o porquê dessa história toda.
Foi nessa disposição do Espírito que, no dia do banho da família, no domingo, na praia, naquela manhã domingueira, entregou-se ao contentamento dessa discussão. Amaro e Avelina distanciaram-se, foram passear numa lancha, e ela ficou sozinha tomando conta do menino. Olha aí, a guarda do menino. Foi então que o cérebro dela deixou nascer as escuras divagações. Se é a hora de livrar desse menino agora, né? Não seria um momento azado para o velho propósito de se livrar dele? E se relegasse o menino assim mesmo, deixasse ele sozinho, a criança com 8 anos na praia sozinho, né? Conta dele. Comissão, né? De certo, Júlio, em sua curiosidade infantil, não resistiria à atração para o seio das águas. Ninguém iria culpá-la, ela pensando, né? Passou a projeção, a ação e se afastou. Deixou me sozinho na beira-mar e ficou longe. Em se vendo a sós, o menino caçula, né? Vendo as conchas coloridas na beira da praia, foi entrando, areia dentro, né? Perseguindo as conchas, até que uma onda passou, uma onda forte, levou o menino, que chicoteou e mergulhou. E a criança começou a gritar por socorro, e ela ouviu, mas também não socorreu, né? Realmente, poderia ter retrocedido. Ela poderia ter retrocedido e ir lá salvar o menino, mas não fez isso, né? Vencido pelos pensamentos sinistros que dominavam a cabeça. Esperou que o mar concluísse o terrível trabalho que não tiveram coragem de fazer, né? Quando notou que o menino desapareceu, aí o remorso chegou. Quando notou que o menino desceu e não subiu mais, aí ficou terrível. Aí começou a gritar, socorro, né? Repentinamente, o remorso chegou, sentindo que podia ter acontecido o problema. Amaro veio com auxílio, mas não teve mais jeito, pegou a criança, um corpinho já morto, e desespero, né? Torturado, chorou amargamente a perda do filhinho, e é natural, né? Recriminando a mulher, poxa, como é que eu deixei você que mancou do menino e você não cuidou? Deixou o menino aqui sozinho na beira da praia. Isso trouxe grande abismo entre Zulmira e o marido, né? Por essa negligência dele. E dela uma profunda culpa, que ela teve a compreensão que não matou o menino, mas foi negligente, né? A culpa desceu em seu espírito. Ao padrão, assim, filhinho, foi então que Zulmira, dominada pelo arrependimento, a culpa, e atormentada pela noção de remorso, desceu o espírito ao padrão vibratório de Odila. Você criou a sintonia, criou as condições para o processo de tomada do processo obsessivo gramático, que a seguia em silêncio, revoltada. Revoltava, não conseguia antes. Ela tinha revolta e o ciúme, mas não conseguia atingir Zulmira, porque Zulmira estava no patamar de vibração, ela estava muito mais baixo. Quando, na verdade, Zulmira atinge a culpa e o remorso, ela desce, vem para o vibratório de Odilo. Pronto, aí pronto. A sintonia foi direto. É que está explicando, né? Enquanto se mantinha com a paz da consciência, quando ela não tinha cometido fato algum, estava lá com o marido, quer dizer, defendia-se naturalmente das perseguições invisíveis de Odila, como se morasse num castelo fortificado. Estava lá fortificado, tentava invadir, mas não conseguia, porque ela estava tranquila, tinha uma faixa de pressão diferente, né? Mas condenando a si mesma pelo remorso, pela culpa, resvalou em deplorável perturbação, a maneira de alguém que se desertasse da casa fortificada e embrenhasse na floresta de sombras. Ficou vulnerável. O processo obsessivo se instalou aí, né? Disse então o ministro Clarencio, né? A pobre senhora, né, que desde esse dia que aconteceu esse episódio trágico da morte do menino, perdeu a felicidade que tem o marido, perdeu a felicidade doméstica e a tranquilidade própria, acabou-se, né? Ela e o marido viviam agora, cada um no mesmo teto, mas estranho, um abismo imenso entre os dois, em função da negligência dela, né? Mas à frente da lei, que lei? A lei de Deus, Zulmira não é culpada? Perguntou então Hilário. E então respondeu Clarence. Não, no sentido real da lei, ela não matou diretamente, né? Ela não é culpada de ter matado o menino, ela foi omissa. Entretanto, deixa-nos um olhar expressivo e tal. Só. Todavia, quem de nós, disse Clarence, não é responsável pelas ideias que arrojamos de si mesmo? Ou seja, todos nós somos responsáveis por nossas ações e omissões, nossos pensamentos têm vida. Lembra a história da vida, do pensamento? Lembra da história da forma pensamento? Vou explicar um pouquinho daqui a pouco, para você lembrar, recordar desse conceito que é importante. Muito bem. Nossas intenções, disse ele, nossos pensamentos, são atenuantes, que atenuam nossas culpas, ou agravantes das faltas que cometemos. O pensamento nosso, ele atenua ou agrava a culpa, né? Está dizendo isso. Nosso desejo, vontade, são forças mentais coagulantes, materializando esse desejo, as ações que, no fundo,
constitui o verdadeiro campo em que nossa vida se movimenta. Ou seja, se eu, na verdade, que se materializa aquilo que eu desejei, fiz tudo para, eu tenho responsabilidade. Que o ser direta, é que ser indireta. Tanto é que ela está com um coração cheio de culpas, de remorso. Ela tem culpa, ela tem responsabilidade indireta. Ela não matou-me indiretamente, mas teve culpa, foi negligente. Né? Aí diz, os frutos falam pelas árvores que os produzem, não é assim? Conhece a árvore pelo fruto e o homem pelas suas obras, dizia Jesus? Isso é fato. Nós colhemos o que plantamos. Nossas obras, na esfera viva de nossa consciência, são a expressão gritante de nós mesmos. André volta a dizer, André diz que nossos pensamentos são a extensão de nossa alma, a gente dá o que tem. Dizia Jesus que a gente tira os bons sentimentos do bom tesouro do coração, ou os maus sentimentos do mau tesouro do coração, a gente dá o que tem. Se ela está com um sentimento infeliz, se materializou a responsabilidade dela. Né? A forma de nosso pensamento, disse ele, dá feição ao nosso destino, a forma do nosso pensamento. Hilário, ouvimos aquelas informações, Clarencio então disse, guardando a instituição clara do serviço, aí disse então, Júlio, aí trouxe agora, Júlio, apesar desse fato ter acontecido, mas Júlio trazia consigo a morte prematura no quadro das provações, ou seja, estava no mapa reencarnatório, na programação de Júlio, que ele iria passar por uma situação como essa. Ela iria passar, iria ter uma morte prematura, estava na programação dele, estava no mapa reencarnatório dele. Mas o Miro contribuiu para a materialização. Ela não foi culpada, estava na programação. Se ela tivesse feito ou não tivesse feito, ele ia morrer do mesmo jeito. Ele ia passar por essa situação. E lá na frente, quando os capítulos vão na frente, ele vai ver que tem relação, inclusive, com afogamento. Lá na frente, ele vai ver por quê. Né? Aí eu lembrei daquela passagem de Jesus, que está em Mateus 18:7. Ele diz que os escândalos são necessários. Mas ai de quem der causa do escândalo. Ou seja, precisamos passar para a situação paga. Quem der o causa do escândalo vai pagar. Diz Jesus que tem que pagar até o último sentido de nossas ações, né? Aquelas dívidas que nós temos. Muito bem. Era um suicida, ele está explicando. Por que ele tem que morrer e ia passar para essa aprovação? Porque ele foi um suicida no passado. E estava na programação dele desencarnar agora também numa situação como essa. Né? A segunda esposa de Amaro, Zubira, porém, sofre o resultado das infelizes deliberações que liberou, que albergou em seu espírito, dos pensamentos, dos sentimentos, das vontades. Então, ela tem responsabilidade indireta. Né? Muito bem. Padece o retorno das vibrações. Ela, o sofrimento dela. O retorno das vibrações envenenadas que arremessou quando menino. É a lei da ação, da reação. Se joga a bola na parede, ela volta, né? Faz o bem volta. Se joga o mal vem. Pelo ciúme, que é um sentimento infeliz, é um sentimento animalesco ainda, né? Criou ao redor de si mesmo um ambiente pestilencial, né? De angústia, de dor, de sofrimento, de ódio, em que os seus próprios pensamentos malignos conseguiram prosperar assim como um fruto apodrecido desenvolve em si mesmo os vermes que a devora. Aí eu vou falar agora de uma forma de pensamento. Você deve ser lembrado da forma de pensamento. O que é a forma de pensamento? Você tem um sentimento infeliz, aquele pensamento, aquele pensamento, quando você tendo, repetindo, cria aqui ao seu lado uma forma. Essa forma capta esse pensamento e vai se fortalecendo. Quanto mais você pensa, materializa, vai ficando ali ao lado de você e você manda essa ideia para essa forma de pensamento e ela manda de volta para você. Você fica retroalimentando. E as obsessões se dão exatamente aí. Aquela forma de pensamento ganha vida e é através dela que as entidades infelizes utilizam-se para obsidiar cada um de nós. Como também é verdade da forma de pensamento no campo do bem. Você pensa em coisas boas, aquilo vai ganhando uma forma de pensamento que é utilizado pelos benfeitores espirituais para encaminhar também sentimentos bons que vêm alimentar o seu espírito. É exatamente o que está dizendo aqui. Né? Supondo-se responsável, ela, a culpa, pela morte da criança, de vez que ela isolou, que asilou o delitoso plano em que nos referimos, o Mira abandonou-se ao mal que trazia consigo, imantando-se espírito a espírito com Odila, ainda ao mal em que se a adversária era portadora. Você criou a sintonia, foi possível, então, Odila entrar de corpo e alma no processo obsessivo em cima de Zumira, né? E tornou-se, por isso, enferma e dementada. Por que enferma e dementada? Pelo sentimento de culpa. Segundo, com as energias deletéricas o tempo todo está sendo jogada no espírito dela, na mente dela, pelo espírito obsessor de Odila, que é mais doente ainda do que ela. Doente da alma, né? E o pequeno? Aí,
Aí então perguntou, Hilário, muito curioso, e o menino, fica onde nessa história toda? Como é que fica o menino? Pergunta. André Luiz perguntou. Júlio foi conduzido a uma região que lhe é própria. E essa região que lhe é própria, lá na frente ele vai explicar por quê. Há no mundo espiritual colônias que recebem crianças, como espécie de um jardim de infância. Ele vai explicar mais na frente sobre essa questão. Que recebe colônias, que assiste, etc, 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 etc. É como se fosse um jardim de infância, porque a criança, quando desencarna, o processo, ela desencarna como criança, espírito e criança. Para voltar ao estágio que era antes, é um processo imenso, depende do estado do espírito. O espírito evoluído volta à forma que era antes, fácil. Mas o, espírito, o caso dele, que era um réprobo, não, demora para caramba, né? Por isso que ele foi para essa espécie de jardim de infância do mundo espiritual, né? Tal. Mas Odila não poderia vê-lo? A pergunta de André Luiz. Mas se ela visse o menino, não ia ajudar, não vai entender que ele era, na verdade, está na programação dele, morrer no mar? Ia deixar de culpar Zumira? Certificando de toda a verdade? A pergunta de André Luiz é muito pertinente, né? Aí o menino diz, não, infelizmente, explicou ele, a infortunada criatura tem os... Olha que informação interessante, gente, olha aí. Odila, tem um centro genésico plenamente descontrolado, é o centro da sexualidade descontrolado. Isso lhe impede a visão mais ampla. Ou seja, ela ainda está com esse sentimento ainda de instintiva dos animais, ainda da parte da sexualidade desperturbado, que cria sérias consequências de equilíbrio. Está dizendo, né? é, não consegue querer ser não o marido, ou seja, ela tem ainda um desejo incontrolado pelo marido que está vivo. Por isso o ciúme doentio de Zumira. E aí o ciúme é um sentimento animalizado ainda. A grande diferença de paixão para amor, que paixão é um sentimento animal, desequilibrado. Amor é um sentimento sublime, que não se apega, que liberta, né? Marido que, em vista do apego enlouquecedor aos vínculos do sexo, que a paixão nada faz senão desvirtuar. Ela ainda está nesse estágio ainda, o que dificulta ter uma compreensão além disso. Ela só pensa no marido 24 horas, nada existe além disso, ela não consegue enxergar no estágio dela. Odila possui admiráveis qualidades morais que jazem, estão lá dormindo dentro dela, né? Por enquanto eclipsadas, estão lá, postas, tem. Mas o sentimento do desequilíbrio na área da sexualidade faz com que o desequilíbrio aconteça. Desencarnou em largo vigor do seu idealismo feminino, sem uma fé religiosa capaz de reeducar-lhe os impulsos sexuais. Eu não tenho uma fé que tem uma compreensão que refoge a isso, que passa, que tem as compreensões disso, justificando-se, desse modo, a superexcitação que se encontra. Instinto, parte instintiva, que só pensa ainda no marido, na qualidade de homem, que ela, na verdade ela é desencarnada. Tem mais por que pensar nisso, né? Semelhante estado, contudo, é transitório, claro, ele evolui, né? Tudo evolui. É a lei do progresso, né? E espera se submeta, modifique-se isso de boa vontade, ao tratamento de reajuste, que lhe será dispensado em breve. Pela irmã Clara, que falou lá atrás, capaz de tocar o coração, ela conseguir vencer essa bolha e conseguir enxergar algo além disso, do ódio, né? Melhorada a situação dela, creio que o problema será imediata, que o problema terá imediata solução. Se ele conseguir enxergar além disso, buscar o perdão, ela consegue vencer essa questão, né? Ia perguntar alguma coisa de novo, mas chegar na praia. Ele não estava indo. Veja, essa conversa toda foi enquanto ele esperava chegar Odila e Zumiro, que vinham andando, e eles, o voluntário estava lá, né? E chegaram e foram observar a situação. Não sei como é que está o tempo aqui, já é 8:01, acho que vai dar para a gente ver o terceiro capítulo. Vê só, o quinto capítulo. Valiosos apontamentos. E aí a gente vai trazer informações muito interessantes da atmosfera da praia, que nem que tem compreensão. Veja, enquanto eles conversavam esses esclarecimentos todos, que foi um resumo da situação toda, chega Odila e Zumiro, que vinham perseguindo, correndo atrás da outra, né? Alcançaram o do mar, em plena noite. A movimentação era grande na beira da praia de Sendero. Desencarnado de várias procedências, amigos, que eles demoraram na Terra, seria encarnado, momentaneamente desligado, do sono, desdobrados, né? Salientava grande quantidade de doentes. Ele ficou impressionado com a quantidade de doentes encarnados, desdobrados lá. Muitos enfermos que o levar para a espiritualidade para ser tratado à beira-mar, pelas emanações que vinham do mar, importante. Anciões, mulheres, crianças, muitos aspectos diferentes,
compareciam ali, sustentado pelos braços de entidades numerosas que assistiam, desencarnada, naturalmente, né? Das espirituais que estavam assistindo, os amigos espirituais dele, né? Conversações edificantes, e lamentos, de dor e de angústia, chegava, eles ouviam aquele lamento, que a quantidade era muita gente, muito grande de tratamentos feitos à beira-mar, pelas entidades espirituais, dos encarnados desdobrados, né? Serviço magnético de socorro era ali feito, improviso, com a assistência e tal, tal, tal. E o ar, sim, a eles, assim, tal, tal, tal. E o ar, efetivamente, da praia, tá explicando, confrontado com o da cidade, era muito diferente. Puro, puro, renovado e tal. Aí só, brisas refrescantes sopravam de longe, do mar, que se via, carreando princípios regenerativos, assim, curativos, né? E insuflavam em nós delicioso bem-estar. O oceano é miraculoso, reservatório de força, de suministro. Até aqui, muitos companheiros do nosso plano trazem os irmãos doentes, ainda ligados ao corpo, ou seja, desdobrados, para o refazimento do repouso, para se tratar a beira-mar, disse ele. Enfermeiros e amigos desencarnados desvelavam-se reconstrução de energia dos seus tutelados. Depois de um tratamento, aplicavam energia, aplicavam energias restauradoras ali na beira da praia. O que acontece na montanha? Aí ele faz um paralelo, olha que interessante. O mar quanto a montanha, a natureza tem essa capacidade regenerativa muito importante. Portanto, que tem o privilégio de viver na praia, o privilégio de viver no campo, tem muito mais saúde, em princípio, que recebe as energias, as emanações da natureza. Ó, qual acontece na montanha arborizada? Não é montanha assim, do campo que tem árvores. A atmosfera marinha permanece impregnada de infinitos recursos de vitalidade da natureza. Aí eu lembro lá dos Mensageiros. Quem lembra do capítulo 41 dos Mensageiros? André Luiz lá no campo com o benfeitor, acho que era Aniceto, né? Que ele passava a noite trabalhando, cuidando dos doentes, e durante o dia ele ia para o campo, restaurar as energias dele no campo, que tem essa grande capacidade, está explicando aqui de novo, de receber, de retemperar os espíritos, as energias que emanam da natureza. Você deve estar lembrado disso, que não fala no mensageiro que você revê isso. Então, tanto a montanha arborizada e a praia, ambos têm um aspecto, energias curativas importantíssimo no corpo. É só, o oxigênio limpo, sem mácula, casado com as emanações do planeta, que vem do mar ou da natureza, converte em precioso alimento de nossa organização espiritual, né, ou perispírito, né, principalmente quando ainda nos achamos direto ou indiretamente associados aos fluidos da carne. Essas energias são altamente curativas. Eu lembro lá em nosso lar, quando André Luiz foi buscar na natureza com Narciso energias para curar o médico, que era o novo marido da esposa de André Luiz, lá, na natureza, as energias da mangueira, dos eucaliptos, é a mesma ideia, né? Mesma ideia, né? Passamos agora na vizinhança de uma dama extremamente abatida, doentinha, né? Decúbito dorsal, com o rosto para cima, né? Frente das águas, recolhendo auxílio magnético. E o benfeitor que aplicava sobre ela, né? Em oração e aplicando o passe nela. Clarencio deixou para algum momento e foi lá conversar com o pessoal. Quando voltou, trata-se de uma irmã nossa, olha que informação interessante. A senhora doentinha é uma irmã nossa, nosso ciclo pessoal. Nosso pessoal entende isso, ou alguém do conhecimento dele, ou alguém que veio do nosso lar, que reencarnou a partir do nosso lar, que é uma tutela, nós vimos isso, a tutela da colônia espiritual, visando assistir, não para cobrar, mas para motivar e fortalecer, para que cada um de nós consigamos cumprir bem as nossas reencarnações, né? Assediada ela por um câncer, aquela senhora ali está sendo tratada por um câncer. E aí vem uma explicação muito interessante que traz a respeito disso. Ela está fora do vínculo, está desdobrada, a fim de receber assistência aqui na praia, porque aqui tem as energias restauradoras. Ela foi levada para lá. É diferente de ser assistido em casa. Não, em casa não tem essa energia. Foi levar ela para a praia por essa razão. E lá era o local adequado para receber as emanações do mar, né? Aí perguntou onde é Luiz, mas escuta, esse tipo de tratamento é capaz de curar alguém? A pergunta dele é essa, né? Aí ele disse, meu amigo, na obra de assistência a que nos referimos, os tecidos sutis da alma, do perispírito, é possível quando a criatura despreende parcialmente da carne, ou seja, se desdobra, a realização de maravilhas. Sim. Você levar é trazido lá para a praia, para o local de montanha, a possibilidade de restauração é muito grande. Entretanto, ele vai explicar. O perispírito, por vezes, efetuado alterações profundas na saúde dos pacientes. Alterações essas que se fixam no campo somático de maneira gradativa. O que ele quer dizer com isso, gente? As doenças do corpo de carne são fruto de um espírito doente.
A doença do corpo são a doença da alma. Se eu trato a alma, se eu trato o perispírito, corrijo o perispírito, corrige o corpo. É isso que está dizendo aqui em outras palavras. Se o tratamento é feito no perispírito, corrige lá, corrige o corpo. Cura o corpo. É isso que está dizendo isso. Né? Agora, grandes males assim são corrigidos. É possível curar. Enormes renovações são realizadas, ele disse. Entretanto, ele vai fazer algumas explicações. Entretanto, momentos, especialmente quando o serviço da prece, quando você está imbuído, você está em prece, e o tratamento é feito. Por isso, o passe é aplicado preferencialmente nas instituições de espírito que têm questão de espírito, porque tem uma ambiência de oração, de prece, onde há ali uma espécie de um hospital espiritual. Então, só, quando o momento de prece, se você é enriquecido por uma fé transformadora, por isso, quando a gente aplica um passe, pede alguém fazer uma prece, para criar a ambiência, as condições para a recepção daquelas energias curativas no seu corpo. Se a pessoa tem esta fé, a possibilidade é muito grande de renovação. Mas se você vai, uma instituição, você não tem fé nenhuma, se você não faz a prece, você está jogando energia, ela tem para fora. É a mesma coisa que você ir um médico, o médico diz, está com doença tal, dá um remédio e joga fora, não vai ficar bom. É isso que está dizendo. Então, se tiver a prece, tem prece de uma fé transformadora, facilitando a intervenção pela passividade construtiva, ou seja, a receptividade do corpo, em que devemos operar, a tarefa de socorro concretiza verdadeiros milagres. Aí eu lembro, eu até botei aqui, todas as observações em parênteses são minhas. Eu lembro da história das benzedeiras do interior. Quantas vezes eu vi isso? As senhorinhas lá, sem muita noção, mas envolvidas de uma fé extraordinária, com um galinho de planta, verdinho, que faz a fé e faz a oração e tal, 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 e ao final se sente curada. Vi tanta gente ser curada, animais ser curados, porque só essas criaturas baseadas numa fé extraordinária. E desde que a pessoa que está doente também tem essa capacidade da fé transformadora e entra em prece, acredita que é preciso ser curado, se cura. Ele está dizendo isso, né? O corpo físico é mantido pelo corpo espiritual, ou seja, nosso corpo de carne nada mais é do que uma cópia do corpo espiritual, a cujos moldes se ajustam, perispírito no corpo de carne. E desse modo, a influência sobre o organismo sutil, ou seja, se a gente influencia a cura no perispírito, é decisiva para o envoltório de carne, em que a mente se manifesta. Nesse ponto da explicação, porém, o ministro abandonou e juntou. Nossa ação, contudo, aí foi uma observação. É possível curar? É. Possível curar o perispírito? É. E curar? É. Nossa ação, contudo, está subordinada à lei que nos rege. Que lei? A lei de Deus, amigo. Se eu venho com a encarnação, com um karma, que determinada doença vem me macular, não é possível curar, porque já está na programação. Uma doença acarretada de um problema aqui, como eu digo, não tenha implicações espirituais, essa pode ser curada, mas as que vêm, a implicação que vem no nosso perispírito, na programação, essa é mais complicada. Né? No problema do nosso irmão, aquela que está falando que conhece, que é amiga e tal, do nosso convívio, irmão, o concurso de nosso plano conseguirá tão somente engariar de reconforto, que está na programação dela o câncer. É uma doença kármica, não tem o que fazer. O que pode fazer é minimizar os efeitos, levar conforto à alma dela. Ele está explicando isso aqui. A moléstia em razão de provas, que é o caso dela, em que ele ensaia o roteiro pessoal, atingiu insuportável extensão. Ou seja, o câncer alastrou no corpo dela. Né? Quer dizer que ela, Hilário, quer dizer que ela agora está se habilitando para a morte calma? Perguntou ele. Sim, justamente, confirmou ele. Com a cooperação do mundo espiritual, dos saberes espirituais, despertará, veja que ela está desdobrada, despertará no corpo desse falecente, que é muito doente, abatido, mais serena pelas energias que recebeu, pelo conforto, pela aplicação de fluido, pelas energias que recebeu do mar, né? Mais serena e mais confortada, mais confiada, mais tranquila, mais confiante, né? Mais conformada. Repetindo as discussões, várias vezes o tratamento acontecendo, aqui, noite a noite, habituando-se, com entendimento superior, a ideia da partida para ela transmitindo aos familiares, mais resignada, mais tranquila, passando mais paz, a coragem para o trânsito da separação. Ela está sendo preparada para o processo de desencarne e essa tranquilidade dela será repassada à família, sem desespero, etc, etc. Né? Aprendendo a construir com o seu esforço dela o sentido de aliviar-lhe as aflições pela humildade, que edificará diante de si próprio. Ou seja, é o processo de preparação, desarme dos nós, do corpo de carne, do perispírito do corpo de carne. É um processo de preparação.
Muito bem. Pouco a pouco, disse ele, desligar-se-á da carne enfermiça, doente, o corpo de carne doente, acentuando a luz interior na própria consciência, a fim de separar-se do ambiente que lhe é caro e encontrar uma morte física para a libertação valiosa, para o serviço de enobrecimento. Essa consciência está sendo preparada do espírito dela para essa partida, né? E assim que em algumas semanas mostrar-se-á devidamente preparada ante o novo caminho. Então, disse Clarencio, trouxe o assunto de novas observações, mas aí comecei a falar, hesitante. Sim, ele começou a pensar, ele começou a tentar buscar, André, fazer uma nova pergunta, mas captou no ar, André, o ministro. Já sei sua conclusão, pensou. Você quer dizer o seguinte, é isso mesmo? A enfermidade longa, seja uma doença longa, é uma bênção desconhecida entre os homens, nós encarnados. Constitui precioso curso preparatório da alma para a grande libertação. Às vezes a gente vê como um grande infortúnio, uma doença longa. Isso não é um processo que gradativamente o mundo espiritual está interagindo com aquele espírito, preparando para uma morte mais tranquila, mais conformada, mais fortalecida espiritualmente. Está dizendo isso, né? Isso que é uma bênção, se a moléstia dilatada, longa, é muito difícil o êxito rápido do trabalho de morte. Aquele processo de perturbação pós-morte, que os livros espíritos falam sempre, ele é atenuado quando se passa esse processo de preparação mais alongado, chega mais tranquilo no mundo espiritual, né? Deixando Zumir e Odila chegam à praia, né? E eles vão observar. Clarence, preste atenção no que vai acontecer, né? Elas chegaram e não perceberam a presença dele de jeito nenhum, tampouco pareciam interessados no movimento que estava acontecendo, e várias pessoas sendo tratadas, não. O negócio dela de Odila era em cima de Zumir o tempo todo. Então, a Odila, a Beresford de Amar, que é a Odila, centralizava o olhar na presa. É como se fosse um leão olhando ali a presa que está lá dela. Lá, né? Enquanto a vítima, Zumira, revelava a expressão facial profundo terror. Você imagina, você seguido por aquela criatura o tempo todo lhe acusando, correndo atrás de você, lhe perseguindo, né? Dos que se abeiravam do extremo desequilíbrio. Ela estava com um aspecto de terror, um desequilíbrio imenso, em função daquelas circunstâncias. Zumira ensaiava o gesto de quem se propunha a regressar para casa. Ela queria sair, mas foi contida. Odila não deixou de jeito nenhum. Porque Odila queria levar no local onde o menino morreu, para sugar dela todas as informações e passar ela um constrangimento imenso. Então, avançava entre a aflição e o pavor. Pesadelo terrível ele estava sofrendo, né? E repetindo as mesmas acusações que Odila martelava no cérebro da outra, reiterando desapieradamente. Recorda o crime, feliz. Lembra-se da horrível manhã em que te fizeste assassina, dizia ela na beira da praia, a Zumira. Onde colocasse meu filho? Qual foi o local da praia onde você colocou menino para morrer? Você matou o menino aqui? Por que afogasse o inocente? Aí a Zumira, não, pelo amor de Deus, não fui eu que fiz isso. Juro que não fui eu. O Júlio foi tragado pelas ondas. Eu não matei ninguém. E por que não velasse, não cuidou da criança que meu marido levianamente confiou às suas mãos infiéis? Acaso não te acusa? Acaso não te acusa a própria consciência? Veja, o tempo todo isso é importante. O complexo de culpa dela, de Zumira, era a válvula de escape por onde a Odila entrava. Ela captou isso e na cabeça dela, efetivamente, quem matou Júlio foi Zumira. Ela captou o pensamento, o desejo de Zumira, pronto. No estado de desequilíbrio dela. Onde situas o seu senso de mulher? Como é que você, mulher, permite que algo acontecesse assim? Ela acusando Zumira. Pagar-me-á alto preço pelo relaxamento seu delituoso. Não permitirei, voltou mesmo, não permitirei que Amaro te ame, alimentarei antipatia contra ti, atormentarei as pessoas que desejem socorrer você. Quem vier aqui, eu não vou permitir, não vou soltar você de jeito nenhum. Destruirei a própria casa de que te apossaste e que me pertence. Ou seja, a mesma ideia de que é dono da casa, que ela morreu, não tem mais dono de nada, e muito menos do marido. Ninguém é dono de ninguém. Mas o pensamento dela, ligado pelo desequilíbrio da área genética, desequilibrado pelo ciúme doentio, ela dizia: a casa que me pertence, você é uma impostora, está na minha casa. Aí a pobre da Zumira, na situação difícil, sim, recordava Zumira. Eu não matei, mas não fiz o que devia, que me competia para salvá-lo. Ou seja, não fui na busca de socorro a ele, como devia. Perdoa-me, dizia Zumira, humilde, né? Prometo empenhar-me ao refazimento da paz de todos em casa.
serei com escrava do teu marido e restituí-lo-ei. Olha aí. Estou tomando conta, mas farei de tudo para devolver ele a você no melhor possível, né? Em teus braços. Converter-me-ei em serva de sua filhinha, de Evelina, né? Cujos passos orientarei para o bem. Mas, por piedade, deixe-me viver, liberta-me. Olha o fato de desespero que ela estava, né? Compadece de mim. Aí Odila voltou. Nunca, nunca bradava a interlocutora, fielmente. Tua falta é imperdoável. Matasse, deve confessar seu delito perpetrado e a polícia se entregar. Eu quero ver você presa, junto. Quero você na penitenciária junto com o delinquente da sua laia. Eu desdobraria, eu fazia um que você, fazia tudo você confessar, eu imagino. Disse, não, não, suplicou Zumira, né? Numa comovente angústia, né? Não, se não aniquilaste meu filho, bradava ela, devolva-me aos meus braços, devolva-o, devolva-o, disse ela. Neste momento, ambos se achavam em frente da determinada nesga da praia, onde aconteceu o afogamento. Os olhos da. Agora, o desequilíbrio é tão grande como se fosse possível Zumira devolver o menino vivo ao Dila que estava morto. Devolvam, os possíveis, né? Os olhos da pobre obsidiada de Zumira adquiriram estranho fulgor. Foi aqui, infelizmente, foi aqui que o menino morreu. Rugiu rudemente. Aqui consumaste o sinistro plano de extinção de nossa felicidade, qual se fora tangida pelos seus secretos impulsos. Zumira, né? A segunda mulher, Demário, desprendeu-se, soltou-se das mãos das mãos dos braços de Odila e penetrou na água, chamando Júlio, Júlio. Veio o desequilíbrio da própria Zumira, que estava louca, né? Como é que podia Júlio tirar Júlio dentro do mar se ele não estava mais ali, né? Mas aquela loucura, ela, Odila louca, passou para Zumira a mesma loucura. Ela estava chamando Júlio, Júlio entrando no mar. Odila, no entanto, perturbada e ensandecida, pôs-se em caos, entrando na água também. Sentindo a proximidade, Zumira vendo que ela estava chegando perto, rodou nos calcanhares, fez a volta e correu para casa, né? Acompanhada das duas, e elas correram uma correndo atrás da outra. Zumira na frente e Odila atrás para casa, na competição. Se entregava sem perder de vista. E os amigos e a equipe de Clarence foi atrás. Varando a casa, dando a ideia de que o corpo adormecido dela, de carne, era o poderoso magneto que atraía, Zumira despertou. Ou seja, ela entrou, voltou para o corpo de carne, coitado, não conseguiu dormir nada, perturbada, num terrível, pesadelo, né? Despertou, alagada de suor, convertendo do cérebro de carne a impressão de que vagueava num terrível pesadelo. Tentou gritar, mas nem conseguiu gritar. Estava tão fragilizada, que nem teve força para tal. Suas forças colapsaram de nervoso, estava num clima de estado de espírito terrível, nervosa. A dispneia, sentiu dificuldade de respirar, castigava a violência, enquanto as coronárias do coração se mostravam inchadas. Clarence aproximou-se, aplicou fluidos salutares na pobre da Zumira, estava lá angustiada, né? Angustiada naquela situação toda. Acalmou-se-lhe o coração pelos fluidos aplicados. Volto a dizer, isso são consequências, ela tem que estar trabalhando apenas das consequências e não do fato que deu causa. O Clarence estava fazendo aplicar para acalmar-se, né? Coração, vagarosamente, o campo circulatório tomou a feição normal. Foi então que a desventurada senhora conseguiu gemer. Depois que aplicou os passos, etc., conseguiu gemer e pedir socorro ao marido que estava lá na cama. Veja, gente, aí a gente conclui aqui esse quinto capítulo, vocês verem quanta informação interessante. E nós vamos ver exatamente isso durante todo o livro, que essas questões postas, essas perseguições, elas têm graves entrelaçamentos em questões do passado. Que nós somos criaturas efetivamente interdimensionais, que nossas ações aqui são fruto de questões do presente ou do passado. Então, essa informação é interessante porque a gente, ao compreender isso, a gente possa colocar a nossa reencarnação a serviço do bem, que certamente colheremos o que plantemos, como dizia Jesus. Meus amados irmãos, queria então concluir esses 3 capítulos, perguntar se há alguma dúvida, se a gente pode fazer algum esclarecimento. Se não, agradecer demais pela companhia, para nós, de grande satisfação termos, é um privilégio ter com vocês, e convidá-los para quarta-feira estarmos juntos de novo no estudo dos próximos capítulos. Fiquem com Deus, boa semana, felicidades.